Graças a paz, irmãos. Graças a paz, irmãos. Amém. Jeremias capítulo 29, verso 10. Jeremias capítulo 29, 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Vamos ter mais um tempo de oração? Querido Pai, queremos depender de Ti neste momento, Senhor. Assim como o Senhor nos conduziu diante da Sua mesa no partir do pão, nos conduza também aqui agora no momento da Sua palavra. Nós pedimos que o Senhor tome esse ambiente, tome as nossas vidas e nos ajuda, Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor mesmo desfaça as obras do nosso adversário. Toda a intenção do inimigo nessa manhã de querer nos distrair, de querer nos tirar, Senhor, da Sua presença, trazendo pensamentos impuros. Oramos para que o Senhor, no nome de Jesus, desfaça as obras do diabo. E pelo Teu Santo Espírito, Senhor, nos dê um tempo precioso na Sua presença. O Senhor mesmo nos conduza, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, rapidamente eu quero revisar com os irmãos. Nos domingos passados, nós falamos a respeito do tempo de cativeiro que Deus conduziu o povo de Israel a passar, que foram um período de 70 anos, nos quais foi, na verdade, misericórdia do Senhor, porque nos 3 últimos reinados de Joaquim, o seu filho Joaquim e Zedequias, foram os 3 reis últimos, antes do cativeiro, que eles tinham feito mal perante o Senhor no seu período que reinaram em Israel. E o Senhor, por boca de Jeremias, tentando levar o povo ao arrependimento, trazendo-lhes a palavra, mostrando qual era a condição que eles estavam vivendo, e ainda assim, o povo ele continuou prevaricando contra o Senhor, fazendo o que era mal aos seus olhos, de maneira que o Senhor teve que intervir, levando eles cativo para a Babilônia, e isso também em 3 levas. O Senhor permitiu que o rei Nabucodonosor ele entrasse nos 3 reinados e levasse todos cativos, destruindo completamente a cidade, derrubando os muros, queimando as portas, levou todos os utensílios de ouro do templo do Senhor, e Jerusalém ficou absolutamente destruída, devastada. E o Senhor havia prometido, por meio de Jeremias, aqui no versículo 10 que nós lemos, que após cumprirem esse período de 70 anos, o Senhor visitaria o seu povo e os levaria de novo ao lugar que Ele havia determinado. Esse lugar está descrito lá em Deuteronômio, capítulo 12, nós lemos. O Senhor disse que
tem um lugar que ele escolheu. Nesse lugar era o lugar onde deveria ser feitas as ofertas, todos os sacrifícios, todos os serviços ao Senhor deveria ser feito naquele lugar. E aquele lugar era Jerusalém, o lugar que Deus havia escolhido. E ali ele deveria ser honrado, ali deveria ser trazido todas as ofertas. E Jerusalém estava agora destruída. Aqueles que estavam cativos em Babilônia, eles não podiam adorar o Senhor em uma terra estranha. E à medida que o tempo foi passando, lá em Babilônia, eles construíram casas, eles casaram, eles começaram a enriquecer por conta do comércio lá em Babilônia. E muitos mesmo, esqueceram-se de que Jerusalém era o lugar que Deus havia escolhido. Eles se misturaram tanto com Babilônia, que eles não tinham mais nos seus corações aquela convicção por Jerusalém. Mas havia uma promessa do Senhor, que após os 70 anos, Deus visitaria o seu povo e os levaria de volta a Jerusalém. Depois que se cumpre os 70 anos, o Senhor, por meio de Daniel, que também foi levado cativo desde a primeira leva, ainda muito jovem. Daniel, ele começa a entender, lendo os livros, porque lá tinha a Torá, eles podiam ler a Bíblia lá, a Torá. Eles podiam cultuar a Deus, mesmo em Babilônia, mas Babilônia não era o lugar que o Senhor havia escolhido. Babilônia não era o centro da vontade de Deus. E Daniel, ele lendo, ele consegue entender que o tempo de cativeiro que o povo deveria passar era de 70 anos. E Daniel, muito provavelmente, ele lê isso, muito provavelmente não, foi assim, de fato. Ele leu isso no ano do rei Sírio. Foi no ano exatamente que tinha se completado os 70 anos, desde o reinado de Joaquim, quando o povo tinha sido levado cativo. E quando ele entendeu que o tempo havia se cumprido, e o povo estava absolutamente disperso em Babilônia, Daniel se prontificou a orar ao Senhor, para que o Senhor cumprisse a sua palavra e de novo levasse o seu povo a Jerusalém. Paralelo a isso, Deus, ele de alguma forma foi preparando Ciro, rei da Pérsia. Ele foi conquistando as províncias, foi ganhando nome, e no tempo determinado por Deus, porque também havia uma promessa há mais de 200 anos, que Deus levantaria o rei Ciro. E nesse período aqui o Senhor levanta Ciro, rei da Pérsia, e ele manda um comunicado dizendo que todos aqueles que são da nação de Israel, eles estariam livres para subir a Jerusalém e reedificar a cidade. Ciro entende que o Senhor havia dado essa incumbência para ele. E a Bíblia diz, irmãos, nós já lemos, eu não vou pegar aqui os versículos novamente, até por conta do tempo, que Deus despertou o espírito do povo para subir e edificar. Por muitos anos, quando lia esse versículo, especificamente, que está em Esdras capítulo 1, versículo 1, que Deus desperta o espírito do povo para subir, para edificar. O número, irmãos, dos que subiram era muito pouco em relação àqueles que tinham sido levados para o cativeiro em Babilônia. Alguns irmãos fazem conta e eles dizem que eram cerca de 5%.
talvez um pouco mais que isso. E o versículo diz que subiram apenas aqueles cujo Deus despertou o espírito. E por muitos anos eu fiquei pensando sobre isso, como isso aconteceu. Eu fiquei pensando, poxa, será que o Senhor despertou o espírito apenas daquele punhadinho de pessoas para subirem para Jerusalém? Será que não era a intenção do Senhor que todos que desceram cativo retornassem para Jerusalém? Quando você lê, irmãos, o decreto do rei, você começa a entender que nesse processo existe uma coisa chamada responsabilidade do homem. O decreto de Ciro não foi apenas para aqueles que subiram. O decreto do rei Ciro foi para todos os que estavam em Babilônia. Quando você consegue compreender isso, você começa a ter que aceitar que todos ouviram o decreto, mas muitos deles estavam tão misturados, que eles não dispuseram o seu coração na mesma medida e na mesma proporção que o Senhor queria que eles subissem. Deixa eu tentar explicar de uma outra forma. Em Lucas, o Senhor diz, quando ele contempla, quando ele está em Israel, em Jerusalém, quando ele entra em Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes quis eu te ajuntar, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. E o que é que diz mais o texto? Mas vós não quiseste. Eu penso, irmão, que naquele período, Deus queria que o povo subisse, mas muitos não quiseram. Muitos preferiram ficar em Babilônia. Então eu penso que o Senhor, Ele sempre vai trazer sua palavra para nós. Ele sempre de alguma forma vai querer nos conduzir, nos levando de volta a Ele. Mas deve haver, irmãos, uma resposta de nossos corações. Por que eu estou falando isso? Porque nenhum de nós temos nos reunido de forma obrigatória, não é verdade? Por que nós temos nos reunido aqui? De alguma forma o Senhor tem nos mostrado algo a respeito da sua pessoa, da sua vontade, daquilo que Ele deseja. E eu sei que você vai concordar comigo agora. Todos os dias, irmãos, nós precisamos fazer uma escolha. Todos os dias nós temos que decidir pelo Senhor. Todos os dias, todos os anos, nós temos que dizer: Senhor, me ajude. Eu preciso continuar. Por um lado, irmãos, Deus quer. E Ele tem nos chamado, tem trazido sua palavra. Ele tem sido aquele sumo sacerdote que está diante do Pai, intercedendo por nós. Mas por outro lado, nós precisamos estar respondendo ao Senhor. Quantos, infelizmente, já não respondem mais ao Senhor? E eles têm vivido suas próprias vidas, têm tomado seus próprios caminhos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E aqueles que subiram para edificar, eles encontraram uma cidade completamente destruída. Eles encontraram uma cidade que precisava de restauração completa em todos os seus níveis. E
vimos também que eles começaram a obra de restauração pelo altar. E isso são, tanto o livro de Esdras quanto de Neemias, eles estão cheios de princípios para nós no que toca à restauração da casa de Deus no contexto físico, natural, me refiro a Israel, seu povo, e ao templo propriamente dito. Mas, se nós colocamos isso nos nossos dias, a igreja do Senhor, ela precisa também de restauração. E nós estamos nesse processo de restauração da casa de Deus. O apóstolo disse que a qual casa somos nós. E nesse processo, irmãos, Deus também tem seus princípios para a restauração da sua casa. E os princípios de Deus, eles não podem ser esquecidos, eles não podem ser deixados de lado. Os princípios da casa de Deus, eles precisam ser observados. Se não houver um altar restaurado, nós não temos como ter um ambiente de edificação. E o que é que fala o altar? O altar fala da presença de Deus. O altar fala da cruz. O altar fala da entrega. O altar fala de uma vida de sacrifício. E isso, irmãos, no que toca a nós como um corpo coletivo e como membros individuais, todos nós precisamos compreender muito bem que existe uma responsabilidade em nós em que o altar de Deus seja restaurado em nossas vidas. E na primeira leva, quando eles subiram para edificar, subiu Zorobabel e Sealtiel, e eles restauraram então o altar do Senhor. E quando eles restauraram o altar, eles também restauraram a festa dos tabernáculos. E na festa do tabernáculo houve temor, houve alegria. E nós também falamos na última reunião que eles fizeram tudo conforme está escrito na lei de Moisés. Vamos ler, irmãos, Esdras. No capítulo 3, foi aqui que paramos na semana passada, capítulo 3, versículo 4. Celebraram a festa do tabernáculo, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. O processo de restauração da casa de Deus, ele não se deu de qualquer maneira. Eles observavam os princípios. E eles restauraram a festa do tabernáculo, conforme está escrito. E nós falamos, irmãos, inclusive o irmão Dino compartilha também sobre o tabernáculo, né? Ele fala de Cristo sendo visto no tabernáculo. Cristo é a oferta, Cristo é o sacrifício. E o nosso Senhor, quando nós estamos diante da mesa, como fizemos hoje aqui, quando estamos partindo o pão, nós não podemos fazer de qualquer forma. Nós não podemos partir o pão à nossa maneira. Nós não podemos celebrar o Senhor à nossa maneira. Nós não podemos entoar cânticos, citar orações à nossa maneira.
Nós temos que estar observando, irmãos, os movimentos do Senhor nessa reunião. Existem princípios que regem a reunião da ceia do Senhor. E nos ajude o Senhor para que esses princípios sejam restaurados, irmãos. Eles fizeram isso de acordo como estava escrito. E continuando, aí mesmo no capítulo 3, agora o verso 6, diz assim: desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Eles restauraram o altar, restauraram as ofertas, a festa do tabernáculo, e agora, no versículo 6, os alicerces da casa ainda não tinham sido postos. Você consegue observar a maneira em que o Espírito Santo descreve o livro de Esdras e Neemias? Como eles estão cheios de princípios. E o quanto nós precisamos observar, irmão, cada acontecimento aqui e pedir ao Senhor que nos dê luz para os dias atuais que nós estamos vivendo. Porque até aqui, irmãos, você não vai encontrar, escute com atenção, até aqui você não vai encontrar desânimo, até aqui você não encontra o inimigo se levantando. Quando eles restauraram o altar, o texto diz que eles fizeram isso ainda que estivessem rodeados de muitos inimigos. Mas os inimigos não estavam atacando nenhum deles. Eles não estavam sofrendo nenhum tipo de opressão. E eles restauraram o altar. O que isso fala para nós? Não existe, irmão, nenhuma limitação. Não existe nenhum ardis do nosso adversário para aqueles que querem se aproximar da presença de Deus. Todos nós somos livres e podemos curvar nosso joelho diante do nosso Senhor. Todos nós, irmãos, todos nós. Quando chegamos aqui no versículo 6, o texto diz: eles ainda não tinham posto os fundamentos do templo. Agora no versículo 10, diz assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Agora eles lançaram os fundamentos do templo. Vêm os levitas e eles começam agora a entoar cânticos ao Senhor. Está havendo uma grande festa aqui. Mas repito, irmãos, eles estão fazendo tudo isso, você observou aí? Conforme as determinações de Davi, rei de Israel. Eles estão restaurando as coisas que se haviam perdido, mas observando o que nelas antes estavam escritas. E agora, os fundamentos foram lançados. Agora eles estão alegres. Versículo 11. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Os alicerces da casa de Deus agora foram restaurados. Eles restauraram o altar. Eles agora colocaram os alicerces. E o povo está avançando. O povo está crescendo. Eles tinham saído de uma terra estranha
E agora eles estão em Jerusalém, cumprindo a vontade do Senhor. No capítulo 4, irmãos, a partir do versículo 1. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família, eles disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós, buscaremos o vosso Deus, como também já lhes sacrificamos. Desde os dias da festa de Esar-Ardom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhe responderam: nada tendes convosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Gostaria de parar um pouquinho aqui, irmãos. Quando você chega no capítulo 4, os adversários da edificação da casa de Deus se levantam. O altar foi restaurado. Os fundamentos foram postos no seu lugar. Agora os adversários se levantam e eles dizem, eles estão edificando a casa de Deus. Eles tentam se juntar. E no versículo que terminamos de ler, eles começaram a desanimar o povo, inquietando-os no edificar. Meus irmãos, sempre será obra do inimigo trazer desânimo para aqueles que estão na edificação da casa de Deus. Às vezes, nós queremos colocar o nosso desânimo. Você já observou isso quando você para conversar com algum irmão, que ele se encontra desanimado? Às vezes eles querem colocar o desânimo, a causa do desânimo, no outro. Eles querem colocar a causa do desânimo nas circunstâncias. Eles querem colocar a causa do desânimo na condição em que a igreja está vivendo. Mas, por detrás de tudo isso, irmãos, tem a obra do nosso adversário. É ele que está agindo contra a edificação da casa de Deus. É ele que não quer que o Senhor seja entronizado. Desde os tempos antigos, Satanás, ele vem trabalhando ferozmente para querer desanimar o povo de Deus. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor também, desde a eternidade, ele vem trabalhando dia e noite, levantando um povo forte e ativo, levantando um povo que tem compreendido os desejos e os anseios do seu coração. E, como eu disse, irmãos, no início, o que é que cabe a nós nesse processo de edificação da casa de Deus? O que é que tem abatido você? O que é que tem desanimado você? Nós precisamos que o Senhor nos dê discernimento espiritual, para que nós possamos compreender que às vezes aquele pensamento que vem à nossa mente, ele pode ser uma seta do nosso adversário. E quando você alimenta aquilo, você desce para o seu coração e você é tomado por um desânimo que às vezes você mesmo não consegue explicar. E quantos irmãos, eles pararam no meio do caminho? Quantos irmãos já não conseguem mais servir ao Senhor como antes? Quantos irmãos, eles já não conseguem mais evangelizar como antes? Quantos irmãos já não conseguem mais visitar como antes? Porque eles estão desanimados. Porque eles estão olhando para si mesmo. O inimigo,
ele tem feito, irmãos, nós vamos ver aqui, esse trabalho, ele tem inquietado o seu povo. Ele tem trazido perturbações na nossa mente. Ele tem trazido conceitos que não estão nas Escrituras. Ele tem feito absolutamente tudo que é possível a ele fazer para querer parar a edificação da casa de Deus. E muitos de nós, irmãos, temos estado dormindo quanto a isso. Muitos de nós temos aceitado e temos nos submetido. E temos caminhado ao longo de muitos anos, desanimados, sem servir ao Senhor. Temos estado com o nosso talento enterrado. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que você seja levantado nessa manhã pelo Senhor. Não permita que o inimigo fique mais trazendo opressão mental à sua mente, querendo te paralisar. Essa obra tem nome, e essa obra, ela é do diabo. Mas nós precisamos nos levantar como igreja e dizer: Senhor, estamos aqui pela sua edificação. Nós temos que nos levantar como igreja e compreender que o Senhor nos chamou para uma obra sublime, irmãos. Nós não estamos aqui como telespectadores. Nós somos cooperadores do Senhor. O Senhor nos chama para cooperarmos com Ele na sua obra de edificação. E todos nós somos úteis na edificação da casa do Senhor. No versículo 6, do capítulo 4 de Esdras. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. O inimigo não apenas trouxe desânimo àquele povo que estava no trabalho da edificação. Eles também estavam levantando acusações contra os edificadores da casa. Eu disse para os irmãos em outras reuniões que nunca, irmãos, nunca, por favor, não esqueça isso. O nosso Senhor, Ele nunca vai nos acusar. Nunca, irmãos. Essa obra, ela é do diabo. O Senhor, Ele sempre, não importa qual seja a sua condição, Ele sempre vai querer nos conduzir ao arrependimento. Ele sempre vai querer nos conduzir ao convencimento, nunca nos acusarmos. Quem acusa é o nosso adversário. Essa obra de acusação, ela é do diabo. O Senhor, Ele sempre vai querer abrir nossos olhos, nos mostrando a nossa condição e nos levando ao arrependimento. Mas o inimigo aqui, ele trouxe inquietude ao povo para desanimar, e ele faz acusações, e no capítulo 5, no capítulo 4 ainda, olha o que aconteceu, no versículo 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Cessou a obra, irmãos. O inimigo trouxe desânimo ao povo e a obra da casa de Deus cessou. Eles pararam a obra de edificação. E o tempo não permite a gente agora ler outros versículos, mas o processo que se deu isso, irmãos, foi algo demorado. Eles ficaram por aproximadamente uns 18 anos, trazendo inquietude ao povo, mandava carta, trazia cartas. De alguma forma, eles tentaram a todo custo impedir a obra da edificação da casa de Deus. E quando lemos aqui, no versículo 24 do capítulo 4, cessou a obra. Eles pararam a edificação da casa de Deus. E eles ficaram parados nessa obra da edificação, irmãos, por aproximadamente 15 anos. Foram 15 anos paralisados. Nesse
intervalo de tempo, duas coisas estão acontecendo. Deus, Ele está preparando dois profetas. Um, Ageu, o outro, Zacarias. Esses dois profetas do Senhor, eles se levantam, e aí mesmo no capítulo 5, verso 1 diz assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com ele os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse período, irmãos, Deus levantou Ageu, e Ageu ele levantou com uma palavra. Aí, se você estudar o livro de Ageu, são apenas 2 capítulos. A palavra que o Senhor trouxe por meio de Ageu foi a seguinte: acaso é tempo de vocês estarem edificando as suas próprias casas, enquanto que a casa de Deus permanece em ruínas? Por quê, irmãos? Foi essa palavra que o profeta Ageu trouxe. Porque quando eles pararam a obra de edificação da casa de Deus, mesmo lá em Jerusalém, eles voltaram a viver suas próprias vidas. Eles voltaram a viver em suas próprias cabanas. A obra de edificação está parada. E agora o Senhor levanta Ageu. E Ageu ele vai dizer: vocês precisam se levantar. Vocês precisam continuar a obra da edificação. O motivo, irmãos, que eles tinham parado a obra da edificação, é porque eles voltaram-se para os seus próprios interesses. E como diz, é esse e tem sido esse o foco do nosso adversário. Ele sempre vai querer nos levar de volta aos nossos próprios interesses. Ele sempre vai querer mostrar para mim e para você que temos que cuidar das nossas coisas. Sempre, irmãos. E é claro que há uma linha muito tênue aí. Por um lado, sim, nós precisamos trabalhar, nós temos deveres e obrigações. Não é disso que eu estou falando. Eu estou me referindo, irmãos, àqueles que se perdem nessas coisas e deixam de observar que o nosso ofício é servir a Deus na casa de Deus. E muitos se perdem buscando seus próprios interesses e terminam esquecendo-se da edificação da casa de Deus. Irmãos, e como essas coisas elas são observadas? Deus, mesmo nos dias em que nós estamos vivendo, Deus tem interesses. Deus tem uma vontade. O Senhor tem um desejo, irmãos. E você sabe qual tem sido o desejo do coração do Senhor? Os irmãos lembram da história de Samuel. A história de Samuel começa com Eucana. E Eucana tinha 2 esposas. Era Ana e Penina. Penina lhes dava filhos, e Ana era estéril, não podia dar filhos. E Ana começou a orar ao Senhor, porque Penina, que era a sua rival, ela inquietava muito a Ana. E Ana, irmãos, ela começou a orar ao Senhor, pedindo que Deus lhe desse um filho. Ana começou a apresentar ao Senhor a necessidade que ela tinha de ter um filho. Ana, diante daquele contexto que ela vivia, ela falava: Senhor, a minha rival tem que dar filhos, eu sou estéril. E ela começou a orar ao Senhor. Eles eram fiéis, eles subiam ao templo de ano em ano para servir ao Senhor. E
Todos os anos, Ana orava ao Senhor pedindo que o Senhor lhes desse um filho. Nesse processo, irmãos, Ana, no templo do Senhor, o Senhor ouve a oração de Ana e atende a oração de Ana. Mas, no mesmo período, lá no templo, Eli, com seus 2 filhos, Ófine e Finéias, estavam fazendo um serviço na casa do Senhor de qualquer forma. Eles não estavam servindo ao Senhor com reverência, com integridade. Eles metiam a mão nas ofertas. Eles estavam se envolvendo com as mulheres que iam para o templo. E o sacerdote Eli já estava velho, avançado em idade. Os seus olhos já não podiam mais ver como antes. E tem um versículo muito interessante que diz que a lâmpada de Deus, ela já estava quase que se apagando. Irmãos, quando você lê todos esses detalhes nos primeiros capítulos de 1 Samuel, você consegue perceber que tem 2 necessidades aqui. Uma é, Ana, ela é estéril e quer ter um filho. Por outro lado, espiritualmente falando agora, você tem Deus, na casa de Deus, com os serviços acontecendo de forma leviana. Deus precisa de um profeta. Deus precisa de um homem que entenda os desejos do seu coração. E agora, Ana está levando ao Senhor a sua necessidade. Quando Ana tem um filho, irmãos, na verdade, em uma das suas orações, ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolverei a ti. Por que Ana falou isso, irmão? Por que ela chegou a essa compreensão? Se você ler com cuidado, no início, o desejo de Ana era de fato ter um filho. Mas, à medida em que ela foi vendo os movimentos que aconteciam no templo, ela entendeu a necessidade do coração de Deus. E ela então falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ao Senhor. E isso que acontece. O Senhor concede graça a Ana, ela tem Samuel, e ela então, quando Samuel é desmamado, ela entrega Samuel no templo. E desde aquele dia, irmãos, ela nunca mais viu seu filho Samuel. Todas as vezes que nós estivermos diante das nossas necessidades e conseguirmos contemplar a necessidade de Deus, a cruz sempre estará diante de nós. Sempre, irmãos. E aí será um ponto que nós precisamos tomar decisões. Aí será o ponto onde nós teremos que dizer: Senhor, eu me submeto à tua vontade. Eu me submeto à tua necessidade. Quando Ana ela compreendeu isso, irmãos, e ela devolveu o seu filho ao Senhor, o texto ainda diz que Ana ela fazia esqueci o nome, uma estola, né? Uma estola sacerdotal para Samuel. Pense como não deve ter ficado o coração daquela mãe, fazendo aquela roupinha que seria então para aquele filho que ela tanto queria, mas agora precisava entregar ao Senhor. Meus irmãos, na obra da edificação da casa de Deus, para que as necessidades de Deus sejam supridas, as nossas precisam ser colocadas no altar. Se isso não acontecer, irmãos, nós vamos seguir com as nossas próprias necessidades. Nós vamos seguir com os nossos próprios interesses. Mas Deus, Ele tem uma necessidade, irmãos. Deus, Ele tem uma vontade, Ele tem um desejo. E quantos de nós temos compreendido qual é o desejo, qual a vontade do Senhor, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo? Irmãos, como isso é importante
E nós precisamos buscar ajuda diante do Senhor. Principalmente, irmãos, nós que temos nos reunido como Assembleia do Senhor e temos sustentado o seu testemunho aqui nessa cidade. Qual tem sido, irmãos, a carga que o Senhor tem trazido ao seu coração? E o que é que isso implica diante das suas necessidades? Nós precisamos ir ao Senhor. E como eu disse, a cruz sempre estará diante de nós. E nós nos submeter a nossa vontade, à vontade do Senhor. E nós dizer, Senhor tem a sua necessidade, o Senhor tem as suas demandas. Me ajude, Senhor, para que elas então sejam cumpridas e que a minha vontade seja submetida à sua vontade. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E aqui, eles voltaram a edificar, em virtude do que os profetas Ageu e Zacarias profetizavam. É outro ponto importante também. Nós precisamos que o Senhor restaure os seus profetas entre nós. Nós precisamos que a palavra profética seja restaurada entre nós. Como, irmãos, Paulo diz, como um soldado ele vai se preparar para a batalha se a trombeta ela der um som incerto? Às vezes, muitos de nós, como eu disse, nós temos nos esquecidos do Senhor, da sua vontade, daquilo que Ele deseja. Temos colocado nossos corações nas nossas coisas, no que nós buscamos, no que nós temos estudado, e temos estado bem distante daquilo que o Senhor deseja. Que o Senhor levante profetas como Ageu e Zacarias, que abram a palavra, e que nós possamos ouvir o Senhor, e nós possamos nos voltar para aquilo que Ele deseja. Que o Senhor nos ajude, irmãos. No capítulo 6, no capítulo 6, verso 19, diz assim: os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado, como se fosse um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos, e para si mesmo. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e de todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. E agora eles retomam novamente as festas, agora purificados, limpos. Eles estão de volta, agora servindo ao Senhor. Eles retornaram ao serviço da casa de Deus. E aqui, irmãos, no capítulo 7, vai iniciar agora a segunda leva. É o segundo retorno agora daqueles que tinham descido para o exílio na Babilônia. No primeiro retorno, então, eles restauraram o altar e eles firmaram o fundamento, e houve essa perseguição do inimigo. Deus levanta os seus profetas, o povo então de novo é restaurado. E quando chegamos aqui no capítulo 7, passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aiude, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meriaote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote, este, Esdras, subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel,
e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei concedeu-lhes tudo quanto lhes pedia. Verso 8. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Verso 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Nessa segunda leva de cativo, comandada por Esdras, que era um escriba versado na lei, mesmo lá em Babilônia. Era um homem que Deus havia separado no seu coração. E ele agora sobe para Jerusalém. Meus irmãos, o tempo não nos permite concluir hoje. Mas o trabalho de Esdras, ele vai restaurar a palavra de Deus entre o seu povo. E o que Esdras vai encontrar, irmãos, quando ele sobe, não esqueça, o povo aqui já restaurou o altar, os sacrifícios já voltaram a acontecer, eles haviam parado, depois retornaram à obra da casa de Deus, mas agora, irmãos, o que Esdras vai encontrar é algo também que precisamos observar. Rapidamente, irmãos, no capítulo 9, Esdras já subiu, ele já está em Jerusalém. Versículo 31. Partimos do rio Ava no dia 12 do 1º mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão de nosso Deus estava sobre nós. E livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam cilada pelo caminho. Chegamos a Jerusalém. Isso, 8:31. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Capítulo 9. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: escute, irmãos, o povo de Israel e os sacerdotes, os levitas, não se separaram dos povos de outras terras, como com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si, para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos desta terra. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nestas transgressões. É esse o cenário que Esdras encontra quando ele chega em Jerusalém. O povo estava misturado. Muitos que haviam subido do cativeiro em Babilônia, eles subiram com esposas, com filhos. A linhagem de Israel estava misturada. E meus irmãos, para que houvesse separação, Deus, ele estava preparando Esdras. E Esdras, ele veio para ornar a casa de Deus. E o que Esdras vai usar para que haja arrependimento? Esdras vai usar a palavra de Deus. Esdras vai abrir as escrituras e vai ler perante o povo. Aqui nós temos mais um princípio da obra de restauração da casa de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ter o seu lugar entre nós. Se a palavra de Deus, irmãos, ela não tiver o seu lugar entre nós, não terá como haver separação. E como essa separação foi difícil,
porque se trata de famílias, filhos. Eles levaram esposas para lá, eles levaram filhos. Olha que situação agora eles estão enfrentando. E como, irmãos, eles iam conseguir se separar dessas esposas e desses filhos? Bendito seja o nome do Senhor pela sua palavra. Porque a palavra de Deus é a única, irmãos, a única que consegue chegar em alguns porões das nossas almas e fazer aquilo que nenhum de nós podemos fazer. Esse processo de separação fala de afeição, fala de amores, fala de apego. Eram famílias, eram pessoas muito próximas. Mas a palavra de Deus, ela foi eficaz, poderosa e trouxe arrependimento para o povo. Irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo, facilmente você consegue encontrar no YouTube palavra para absolutamente tudo. Não é verdade? Experimente colocar lá no YouTube palavra sobre namoro, palavra sobre isso, aquilo. Você vai encontrar uma série de versículos, pregadores, ensinamentos. Você vai encontrar, irmãos. Então, onde é que está o problema? Onde é que está a dificuldade? Temos tanta palavra. Inclusive, agora falando no nosso contexto, temos tantas conferências, temos tido tantas ministrações, nós temos bons materiais de irmãos preciosos, nós temos palavra à nossa disposição o tempo todo. E por que, irmãos? Nós ainda nos debatemos tanto no nosso interior? Por que ainda há tantas misturas no nosso meio? Por que ainda há tantos amores escondidos que nós não conseguimos nos desvencilhar deles? Por quê, irmão? Você já se perguntou sobre isso? Será que o problema está na palavra de Deus? Na próxima reunião, se o Senhor nos permitir, a citação dessa leitura, ela está no capítulo 8 de Neemias. E todas as vezes, para que o Senhor, Ele tenha, irmãos, por favor me escute, para que o Senhor tenha um retorno de sua palavra, nos trazendo arrependimento, nos convencendo de pecado, vai ser sempre, irmãos, vai ser necessário um ambiente propício para isso. Se eu e você, nós não estamos com os nossos corações como bons recebedores da palavra do Senhor, ela não fará o seu efeito em nós. Talvez você não consiga compreender isso muito bem agora, porque às vezes nós temos a tendência, irmãos, de achar, e inclusive é um perigo nós acharmos isso. Tem um cântico que nós cantamos, né? É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Às vezes nós achamos que pelo fato de nós estarmos aqui, participando das reuniões, ouvindo a palavra, Deus está fazendo uma obra nas nossas vidas. Deus está avançando na minha vida, Deus está avançando na sua vida. Cuidado, irmãos. Você pode estar sendo enganado pelo próprio adversário. Tome muito cuidado. Deus, Ele está fazendo a obra, mas Ele está fazendo a obra com todos aqueles que têm respondido à obra que Ele está fazendo. Você pode ser um daqueles que vai apenas contemplar aquilo que Deus está fazendo
E o tempo vai passar, os anos vão passando. E não há crescimento, não há avanço. E você olha para trás e você diz, Deus está fazendo uma obra na minha vida. Tomemos muito cuidado, irmãos. Nós precisamos ter uma mente renovada no Espírito, para que nós possamos compreender que é necessário que eu e você responda àquilo que Deus de fato está fazendo. Ele de fato tem uma obra, mas nós precisamos responder a isso. Ele traz a sua palavra e nós precisamos responder a isso. É claro que não é na nossa força. Ele tem nos dado a sua graça. Não esqueça o versículo que eu citei. Quantas vezes quis eu te ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. E como o Senhor quis fazer isso? Falando do povo de Israel, trazendo a sua palavra, trazendo os profetas, trazendo circunstâncias, levando o povo cativo, tentando de alguma forma mostrar a eles qual que era a sua condição. E o Senhor diz, mas vós não quisestes. Quando você chega em Apocalipse, capítulo 2 e 3, quando você vai ler as cartas, o Senhor diz para a igreja em Laodiceia, eis que estou à porta aí e bato. Se alguém ouvir a minha voz, para todas as igrejas o Senhor está dizendo, aquele que ouvir a minha voz. O Senhor está falando, irmãos. É nós que não estamos ouvindo muitas vezes. Nós estamos ouvindo tantas outras vozes, e muitas vezes seguindo elas. E o Senhor está falando. O Senhor está trazendo palavra de arrependimento. O Senhor está trazendo convicção de pecados. E nós, muitas vezes, nós não temos ouvido o Senhor. Precisamos que o Senhor nos ajude, irmãos. Essa é uma séria advertência das Escrituras. O Senhor, Ele fala a sua palavra e nós precisamos ouvir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, a palavra de Deus restaurada, ela tem os dois lados. A palavra de Deus restaurada naqueles que ministram e a palavra de Deus restaurada naqueles que ouvem. As duas coisas precisam estarem coordenadas umas com as outras. O Senhor precisa ter um ambiente propício. O Senhor precisa ter corações que ouvem a sua palavra, retêm a sua palavra e respondem a sua palavra. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor abra nossos olhos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para que nós não sejamos enganados. Para que nós não sejamos com a nossa mente, irmãos, sem ser renovada, apenas lermos as Escrituras de forma superficial, estarmos nas reuniões, ouvindo as ministrações das conferências, e depois nós somos como aquela pessoa que é citada em Tiago, que contempla o seu rosto no espelho, e depois logo se esquece. Tantas advertências sérias, irmãos. Quanto o Senhor tem trazido para nós palavras de arrependimento, quantas revelações o Senhor tem nos trazido, quantas impressões claras Ele tem trazido para mim e para você, e qual tem sido a nossa resposta diante disso. Irmãos, passa pela edificação a nossa resposta. Nós oramos para que o Senhor edifique a sua igreja. Nós oramos para que Ele restaure as vidas. E o que é que nós temos respondido a isso? O que é que nós, diante do Senhor, qual tem sido a nossa responsabilidade nesse trabalho de edificação da casa de Deus? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Sua palavra lida e falada.
E pedimos que o Senhor mesmo, ministre aos nossos corações, Senhor. Nos leve a ver além da letra. Abre nossos olhos. Nos ajuda a sermos realmente levados às Escrituras e ouvirmos a Tua voz. E sermos convencidos pela Tua doce e preciosa voz. Pedimos no Teu nome precioso. Amém.